Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 37. Explosão? Eu não. A culpa não foi minha. Coisa do Greg. Uma queimadura de 3º grau foi a ferida menos dolorosa que levei daquele túnel. Saí aos tropeços, minhas costas ardendo, minhas mãos fumegando, todos os músculos do meu corpo como se tivessem sido fatiados por lâminas de barbear. À minha frente se espalhava o que restava das forças dos imperadores. Centenas de guerreiros prontos para a batalha. Ao longe, enfileirados na baía, 50 iates aguardavam prontos para usar sua artilharia apocalíptica. Nada disso doía tanto quanto saber que eu tinha deixado Frank nas chamas. Calígula havia acabado. Dava para sentir como se a terra desse um suspiro profundo de alívio, quando sua consciência se desintegrou em uma explosão de plasma superaquecido. Mas isso tinha nos custado um preço alto. Frank. O lindo, estranho, pesado, corajoso, forte, doce, nobre Frank. Eu poderia chorar, mas meus canais lacrimais estavam secos como o deserto de Mojave. As forças inimigas pareciam tão confusas quanto eu. Mesmo os germânicos estavam de queixo caído. Não é fácil chocar um guarda-costas imperial. Ver seus chefes explodirem uma bola de fogo na beira de uma montanha. Basta. Atrás de mim, uma voz quase inumana gaguejou. Ash! Eu me virei. Eu estava morto demais por dentro para sentir medo ou nojo. Era claro que Cômodo ainda estava vivo. Ele veio se arrastando nos cotovelos para fora da caverna esfumaçada, a armadura meio derretida, a pele coberta de cinzas. Seu rosto, antes belo, parecia um pão de tomate queimado. O ferimento que eu tinha feito incômodo não foi o suficiente. De alguma maneira, não havia acertado os ligamentos. Eu estraguei tudo, até o último pedido de Frank. Nenhum dos soldados correu para ajudar o imperador. Todos ficaram paralisados, incrédulos. Talvez não reconhecessem aquele ser destruído. Talvez pensassem que o chefe estava dando mais um de seus espetáculos, só lhes restando esperar pelo momento certo de aplaudir. Incrivelmente, Cômodo conseguiu ficar de pé, cambaleando como Elvis em 1985. Navios! Concitou ele. A palavra saiu tão arrastada que, por um momento, pensei que ele tivesse gritado outra coisa. Acho que as tropas pensaram o mesmo, porque não fizeram nada. Fogo! Berrou ele. O que novamente poderia simplesmente significar: Ei, olha, eu estou pegando fogo! Só entendi a ordem um segundo depois, quando Gregorix gritou: Avise os iates! Engasguei com minha própria língua. Cômodo abriu um sorriso assustador para mim. Seus olhos brilhavam com ódio. Não sei de onde tirei forças, mas disparei e pulei em cima dele. Nós dois caímos no asfalto, eu montado em seu peito, apertando sua garganta, como fizeram milhares de anos atrás. Na primeira vez em que o matei. Dessa vez, não restava nem arrependimento nem amor. Cômodo resistiu, mas seus punhos eram como papel. Soltei um rugido gutural, uma música apenas com uma nota, pura raiva, e apenas um volume, máximo. Sob a avalanche de som, Cômodo virou cinzas. Minha voz falhou. Encarei minhas mãos vazias, fiquei de pé e recuei horrorizado.
A silhueta queimada do corpo do imperador permanecia no asfalto. Eu ainda sentia a pulsação de suas carótidas sob meus dedos. O que eu tinha feito? Nos milhares de anos em que estava vivo, nunca tinha destruído ninguém com minha voz. Quando eu cantava, as pessoas normalmente morriam de amores, não literalmente. As tropas dos imperadores me encaravam, atônitas. Se tivesse mais um momento, certamente teriam me atacado, mas sua atenção foi distraída por um sinalizador sendo disparado ali perto. Um globo de fogo do tamanho de uma bola de tênis cor de laranja cortou os céus, deixando uma fumaça colorida para trás. As tropas se viraram para a baía, esperando o show de fogos que destruiria o acampamento Júpiter. Admito, eu estava tão cansado, desesperado e emocionalmente destruído que só pude observar também. Nos 50 decks de popa, pontos verdes brilharam quando as cargas de fogo grego foram carregadas nos morteiros. Imaginei pandos correndo de um lado para o outro, técnicos configurando as coordenadas finais. Por favor, Artemis, rezei. Agora seria um ótimo momento para aparecer. As armas dispararam. 50 bolas de fogo verdes ergueram-se no céu, como esmeraldas em um colar flutuante, iluminando a baía inteira. Elas subiram direto na vertical, ganhando altitude a muito custo. Meu medo se transformou em confusão. Eu entendi um pouco de voar. Não se podia decolar em um ângulo de 90 graus. Se eu tentasse fazer isso na carruagem do sol, bem, primeiro eu cairia e faria papel bobo. Faria papel de bobo. Mas a verdade é que os cavalos nunca conseguiriam subir num ângulo tão inclinado. Teriam tropeçado uns nos outros e caído de volta nos portões do Palácio do Sol. Você teria o nascer do sol no leste, seguido por um pôr do sol no leste, e muitas reclamações. Por que as armas estavam apontadas assim? As bolas de fogo verde subiram mais 15 metros. 30. Diminuíram a velocidade. Na rodovia 24, o exército inimigo inteiro imitou seu movimento, ficando cada vez mais ereto, enquanto os projéteis subiam, até que os germânicos, Coromandai e outros vilões variados ficassem na ponta dos pés como se levitassem. As bolas de fogo pararam e flutuaram. Então, as esmeraldas caíram, direto nos iates dos quais tinham sido lançadas. O espetáculo de caos era digno dos próprios imperadores. 50 iates explodiram em nuvens de cogumelo verdes, enviando confetes de madeira, metal e corpos de monstros em chamas pelos ares. A frota multibilionária de Calígula foi reduzida a manchas de óleo ardentes na superfície da baía. Talvez eu tenha rido um pouco. Sei que é bem insensível da minha parte, considerando o impacto ambiental do desastre. Mas também horrivelmente inapropriado, considerando como eu estava destruído pelo que acontecera com Frank. Mas não consegui evitar. As tropas inimigas se viraram para mim de uma só vez. Ah, lembrei. Ainda estou diante de centenas de soldados hostis. Mas eles não pareciam mais tão hostis. Suas expressões eram surpresas e incertas. Eu tinha destruído o cômodo com um grito. Tinha ajudado a queimar Calígula até as cinzas. Apesar de minha aparência humilde, as tropas provavelmente tinham ouvido rumores de que eu já tinha sido um deus. Era possível, eles deviam estar se perguntando, que eu de alguma forma tivesse a ver com a destruição da frota? Na verdade, eu não fazia ideia do que tinha dado errado com o armamento deles. Eu duvidava de que fosse coisa de Artemis. Simplesmente não era do feitio dela. E quanto a Lavínia, eu não via como ela conseguiria colocar em prática um truque assim com alguns poucos faunos, algumas dríades e uns pacotes de chiclete. Eu sabia que não tinha sido eu, mas o exército não sabia. Reuni as últimas gotas de coragem. Canalizei minha antiga arrogância da época em que eu amava levar o crédito por coisas que não tinha feito, desde que fossem legais e impressionantes. Direcionei a Gregorix e seu exército meu sorriso mais cruel e imperial. Bu! Gritei. Os soldados deram as costas e fugiram, espalhando-se pela rodovia em pânico,
alguns pulando direto por cima da mureta para o nada, só para escapar de mim o mais rápido. Só os pobres Pégasos torturados permaneceram onde estavam, pois não tinham opção, ainda presos aos arreios, às rodas da biga presa ao asfalto para evitar que os animais fugissem. De qualquer forma, era um pouco provável que eles quisessem seguir seus torturadores. Caí de joelhos. O ferimento na minha barriga latejava. Minhas costas queimadas estavam dormentes. Meu coração parecia bombear chumbo líquido gelado. Eu logo estaria morto. Ou morto-vivo, não importava muito. Os 12 imperadores estavam mortos. A frota havia sido destruída. Havíamos perdido Frank. Na baía, as manchas de óleo incandescentes cuspiam colunas de fumaça que se tornavam cor de laranja sob a lua de sangue. Era, sem dúvida, um incêndio mais lindo que eu já vislumbrara. Depois de um momento de silêncio atordoado, os serviços de emergência da Bay Area pareceram registrar um novo problema. A East Bay já era considerada uma área de desastre. Com o túnel fechado e a misteriosa sequência de incêndios florestais e explosões nas colinas, sirenes gritavam por todos os lados. Luzes de emergência iluminavam as ruas engarrafadas. As embarcações da guarda costeira se juntaram à festa, atravessando as águas da baía, para chegar às manchas de óleo incendiadas. Helicópteros da polícia e de jornais cortavam a cena por todos os lados, como se atraídos por ímãs. A névoa teria muito trabalho naquela noite. Fiquei tentado a só me deitar na estrada e dormir. Eu sabia que, se fizesse isso, ia morrer, mas pelo menos acabaria com a dor. Ah, Frank. E por que Artemis não tinha vindo me ajudar? Eu não estava bravo com ela. Compreendia muito bem como deuses podiam ser, todas as diferentes razões para não aparecerem quando chamados. Mas ainda assim doía ser ignorado pela própria irmã. Um bufo indignado me tirou dos meus pensamentos. Os Pégasos me olhavam de cara feia. O da esquerda era cego de um olho, pobrezinho, mas balançou a crina e fez um trino como se quisesse dizer: "Se toca, cara." O Pégaso tinha razão. Outras pessoas estavam sofrendo. Algumas precisavam da minha ajuda. Tarquínio continuava vivo. Eu podia sentir no meu sangue infectado. Hazel e Meg talvez estivessem enfrentando zumbis nas ruas de Nova Roma. Eu não seria muito útil a elas, mas tinha que tentar. Ou eu morreria com meus amigos, ou eles cortariam minha cabeça depois de me transformar num comedor de cérebros. E é para isso que meus amigos serviam. Fiquei de pé e trêmulo. Me aproximei dos Pégasos. "Sinto muito que isso tenha acontecido com vocês", falei para eles. "São lindos animais e mereciam coisa melhor." Um olho só bufou, como se dissesse: "Não me diga." "Vou libertar vocês se deixarem." Tirei as rédeas e os arreios. Achei uma adaga abandonada no asfalto e arranquei o arame farpado e as pernilhas espinhentas que espetavam os animais. Tomei cuidado de evitar os cascos caso eles decidissem me dar um coice na cabeça. Então, comecei a cantarolar a música de Jim Martin. "Ain't that a kick in the head?" Porque o que era ruim sempre podia piorar. "Pronto", falei quando os Pégasos estavam livres. "Não tenho direito de pedir nada a vocês, mas se pudesse encontrar nos seus corações a possibilidade de me dar uma carona até o outro lado das montanhas, eu ficaria muito agradecido, porque meus amigos estão em perigo." O Pégaso da direita, que não era cego, mas tinha sofrido um cruel corte nas orelhas, ganhou um enfático não e disparou para a colina, para a saída da College Avenue. Então parou na metade do caminho e olhou para trás para o amigo. Um olho só grunhiu e agitou a crina. Imaginei que sua conversa silenciosa com orelhinhas fosse algo assim. "Um olho só. Vou dar uma carona para esse idiota patético. Pode ir na frente, já te alcanço." Orelhinhas: "Você é doido, cara.
Se ele te perturbar, dá um coice na cabeça dele. Um olho só. Pode ter certeza de que eu dou mesmo. Orelhinhas trotou noite afora. Eu não o culpava por ir embora. Fiquei torcendo para que encontrasse um lugar seguro para descansar e se curar. Um olho só me deu uma mordidinha. E aí? Dei uma última olhada no túnel Caldecott. Ainda um inferno de chamas verdes. Mesmo sem combustível, o fogo grego não parava de queimar, e aquele incêndio começara com a força vital de Frank, uma explosão final de heroísmo que vaporizara Calígula. Eu não fingia compreender o que Frank fizera ou por que ele tomara aquela decisão, mas entendia que ele sentira o que era a única saída. Ele havia queimado com o último brilho mais intenso, isso com certeza. A última palavra que Calígula ouvira ao ser explodido em minúsculas partículas tinha sido Jason. Dei mais um passo na direção do túnel. Mal consegui andar 15 metros sem ficar totalmente sem fôlego. Frank! Gritei. Frank! Era impossível, sabia. Frank não poderia ter sobrevivido àquilo. O corpo imortal de Calígula se desintegrara instantaneamente. Frank devia ter morrido segundos depois, aguentando mais um pouco somente pela coragem e pelo ímpeto, para ter certeza de que também seria o fim de Calígula. Lembrava vagamente de um dia ter tido canais lacrimais. Agora só restava desespero e a certeza de que, enquanto eu estivesse vivo, tinha que tentar ajudar meus amigos sobreviventes, independentemente da dor que sentisse. Sinto muito, falei para as chamas. As chamas não responderam. Elas não ligavam para quem ou o que destruíam. Encarei o topo das colinas. Hazel, Meg e o que restava da 12ª Legião estavam do outro lado, lutando contra os mortos-vivos. Era lá que eu precisava estar. Certo, falei para um olho só. Estou pronto.